O adolescente riu da senhora que recolhia o lixo, mas quando abriu a carteira dela, entendeu quem ela realmente era. Aquela manhã tinha o cheiro costumeiro de pão amanhecido, café ralo e escapamento velho. O barro acordava devagar, mas a frente da escola já fervilhava. Uniformes azuis, mochilas nas costas, celulares nas mãos e um idioma feito de gírias, risadas altas e olhares que mediam quem era alguém e quem era ninguém. Gabriel, 16 anos, era um desses que andavam com o peito meio estufado, não por confiança, mas por defesa. Tênis branco bem limpo, mas barato. Cabelo curtado em degradê na barbearia da esquina. Uma corrente fina no pescoço, de metal simples, mas ostentada como se fosse ouro de verdade. Ele não era o mais popular, mas tinha algo que o mantinha em certo lugar de respeito. A língua afiada. O jeito rápido de transformar qualquer situação em piada. Do lado de fora do portão, como em todos os dias de coleta, havia um pequeno aglomerado de sacos de lixo. Restos de comida da cantina, papel amassado, garrafas vazias, caixas úmidas, tudo jogado para formar um monte envergonhado encostado no muro descascado da escola. E, como em alguns dias da semana, lá estava ela. Uma senhora de uns 60 e poucos anos, corpo miúdo, rosto marcado pelo tempo, lenço florido cobrindo os cabelos grisalhos, luvas simples e gastas nas mãos. Vasculhava os sacos com cuidado, abrindo, separando, amarrando. Seus movimentos eram precisos, como quem já repetiu aquilo tantas vezes que o gesto virou quase uma extensão do corpo. Alguns alunos fingiam que não viam. Outros torciam o nariz, como se a simples presença dela estragasse o cenário. Um ou outro cochichava e ria. Havia algo naquele ato de mexer no que todos chamavam de lixo, que feria um orgulho mal explicado. Gabriel encostou perto do portão, junto do grupo habitual, Bruno, Léo e Kaique. Todos falavam, riam, comentavam o jogo do dia anterior e o vídeo de uma briga em outra escola. O assunto mudava rápido, como se a vida inteira fosse uma timeline infinita. "Olha lá, mano", disse Bruno, apontando com o queixo. "A lixeira humana chegou." Léo riu. "Deve estar procurando o almoço de hoje." Kaique pegou o celular, já com a câmera a postos. "Vocês são maldosos", disse, mas o sorriso deixava claro que também achava graça. "Mas, pera, isso aqui dá um vídeo, hein?" A lente do celular se abriu como uma mira. Eles já tinham o hábito de filmar tudo. Brigas, quedas, pequenos vexames. O grupo de WhatsApp da turma era alimentado por esses espetáculos de vergonha alheia. Era assim que se marcava uma posição, rindo de alguém antes que rissem de você. Gabriel olhou para a senhora. Ela estava inclinada sobre um saco preto, abrindo a boca plástica com cuidado, como se temesse machucá-la. Separava garrafas PET, colocava de um lado, metal de outro, papel mais seco em outra pilha. Quase não levantava a cabeça. Parecia tentar existir o mínimo possível aos olhos de quem passava. Um incômodo leve subiu no peito de Gabriel, mas ele afastou rápido. Em vez de ouvir esse incômodo, ouviu o riso dos amigos. "Vai lá, Gabs, manda uma fase daquelas", disse Bruno, empurrando de leve. A provocação era um tipo de desafio que ele já conhecia. Se recuasse, seria chamado de frouxo, de certinho, de advogado do lixo. Se avançasse, garantiria o coro de risadas, curtidas, o lugar seguro no grupo. Ele respirou fundo. Sentiu o peso do olhar dos outros meninos, à espera. Deu alguns passos em direção à senhora. A câmera de Kaique o acompanhou. "Dona!" chamou, alto. Ela levantou o rosto devagar, como quem já sabia que aquilo dificilmente seria um pedido educado. Os olhos dela eram escuros, fundos, com um brilho cansado, mas atento. Ela encarou Gabriel sem medo e sem sorriso. Ele sentiu uma hesitação dentro de si.
Por um momento, não encontrou a frase. Poderia ter parado ali, virado as costas, mas o riso contido atrás dele empurrou. Vai lá, Gabs, manda uma frase daquelas, disse Bruno, empurrando de leve. A provocação era um tipo de desafio que ele já conhecia. Se recuasse, seria chamado de frouxo, de certinho, de advogado do lixo. Se avançasse, garantiria o coro de risadas, curtidas, o lugar seguro no grupo. Ele respirou fundo. Sentiu o peso do olhar dos outros meninos à espera. Deu alguns passos em direção à senhora. A câmera de Kaique o acompanhou. Dona! Chamou, alto. Ela levantou o rosto devagar, como quem já sabia que aquilo dificilmente seria um pedido educado. Os olhos dela eram escuros, fundos, com um brilho cansado, mas atento. Ela encarou Gabriel sem medo e sem sorriso. Ele sentiu uma hesitação dentro de si. Por um momento, não encontrou a frase. Poderia ter parado ali, virado as costas, mas o riso contido atrás dele empurrou. Perdeu self-service, foi? Ou o cardápio do lixo tá mais variado hoje? As risadas explodiram atrás dele, altas, satisfeitas. O som do vídeo gravando registrava cada gargalhada, cada comentário de fundo. Dona Helena, ele ainda não sabia o nome dela. O fitou por mais tempo. Não mudou de expressão. Não demonstrou indignação, nem lágrimas. Algumas rugas ao redor dos olhos pareceram se aprofundar, mas ela manteve o olhar firme. Um dia, menino, você vai precisar que alguém recolha o que você jogou fora. Espero que não seja tarde quando você entender. A frase, dita sem elevar a voz, cravou em algum canto de Gabriel. Ele bufou, fingindo desdém, virou as costas, voltou para o grupo. Vamos entrar, bora? Falou, tentando dissipar. O sinal tocou. Os estudantes começaram a se empurrar para dentro do pátio. O vídeo foi salvo, reenviado, compartilhado antes mesmo de a primeira aula começar. Em minutos, já estava percorrendo os corredores em forma de risos escondidos, reações de "meu Deus" e emojis. Gabriel, por dentro, ouviu algo pesado se acomodando em silêncio. Por fora, mantinha um ar superior, como se fosse apenas mais um dia de escola, mais uma piada bem-sucedida. Quando virou o rosto de lance, ainda viu a senhora voltar a mexer nos sacos, agora com o corpo um pouco mais rígido, a cabeça um pouco mais baixa. O lenço florido balançava com o vento fraco. Ele fingiu não ver, entrou e deixou no portão não só a imagem dela, mas algo que ainda nem sabia nomear, a própria capacidade de se reconhecer naquele olhar. A manhã arrastou-se entre fórmulas de física, textos de literatura e uma aula de sociologia, justamente sobre desigualdade social. A ironia passou por Gabriel sem que ele conseguisse rir. Enquanto o professor falava sobre trabalhadores invisíveis, sobre a engrenagem da cidade, sobre a diferença entre trabalho sujo e trabalho desvalorizado, a mente dele fugia. O celular vibrava na mochila. Ele não podia olhar durante a aula, mas sentia as notificações se acumulando como uma chuva miúda em dia de faxina. Mensagens em grupos. KKK, olha isso. Mano, tu é doente? Que dó da véia, véi, rachei. No intervalo foi cercado. Mano, viralizou no grupo da terceira C também, disse Léo, colocando o braço em volta do pescoço dele. Tu tá famoso. Olha isso aqui. Kaique mostrou a tela. O vídeo rodava. A senhora mexendo no lixo, Gabriel se aproximando, a frase dele sobre self-service, a resposta dela sobre dignidade, a réplica dele. Risadas, zoom, comentários. Alguns riam sem freio, outros assistiam mordendo o lábio. Uma menina do primeiro ano passou, ouviu a frase da senhora e murmurou: "Nossa, pesado." Outra respondeu: "Pesado é o que ele falou, ela tá só trampando." Gabriel sentiu o estômago revirar. Não era acostumado a ser visto como pesado. Sempre achou que era só engraçado, espirituoso. Mas agora, as palavras ecoavam de volta com um tom novo. Na terceira aula foi chamado na direção. "Gabriel, por favor, vá à sala da coordenação", avisou um recado na porta, trazido por uma inspetora. Os amigos fizeram o coro habitual de "Ih, deu ruim, foi pego."
Ele caminhou até a coordenação tentando simular tranquilidade, mas as mãos suavam. Ao entrar, encontrou a coordenadora, Marta, e a diretora, Silvana, sentadas. Sobre a mesa, o celular de Marta, com o vídeo pausado em um frame em que o rosto da senhora aparecia nitidamente. "Sente-se, Gabriel", disse Silvana sem elevar a voz. Ele sentou. "Você sabe por que está aqui?", perguntou Marta. Ele respondeu com sinceridade rarefeita. "Acho que é por causa desse vídeo." "Exatamente", Silvana continuou. "O vídeo já circulou por várias turmas. Chegou até um professor que nos mostrou. Não vou falar aqui de imagem da escola, nem de regras, nem de punição. Quero saber o que você sente quando se vê fazendo isso." A pergunta veio seca, sem rodeios. Gabriel desviou o olhar. "Ah, foi só uma brincadeira", tentou por reflexo. Silvana apertou o maxilar de leve. "E você acha que a expressão da senhora nesse momento parece que está numa brincadeira?" Gabriel, de silêncio, encarou a tela. Viu a própria figura, peito estufado, sorriso torto, fazendo piada. Viu o rosto da senhora, imóvel, firme, com os olhos sustentando algo que ele não tinha tido coragem de encarar ao vivo. Uma mistura de dor, cansaço e dignidade. "Não", admitiu, baixo. Não parece." Marta entrelaçou os dedos sobre a mesa. "Essa senhora se chama Helena. Ela passa aqui há anos. Muitos só viram o que ela faz. Quase ninguém nunca viu quem ela é. Você não é o único que já fez piada, mas esse vídeo ganhou uma proporção maior." Ele engoliu seco. "A gente podia só dar uma advertência, chamar seus pais e encerrar por aí, mas isso não mudaria muita coisa. Provavelmente você só ficaria com raiva da escola. Eu tenho uma proposta diferente." Ele levantou o olhar desconfiado. "Tipo, cara a cara? Sim." Ele mordeu o lábio. "Eu posso não vir?", arriscou. "Pode", respondeu Marta. "Desde que você aceite carregar o peso de estar recusando ouvir quem você humilhou. A escolha é sua. Mas toda escolha tem um preço." As palavras ficaram suspensas, pesadas. Gabriel pensou na mãe, Rita, que quebrava o corpo em 2 empregos para mantê-lo naquela escola. Pensou em como seria vê-la ali diante de uma diretora dizendo que o filho humilhava uma senhora que trabalha recolhendo lixo. "Eu venho", disse enfim. Silvana assentiu. "Não vamos postar nada, não vamos expor ninguém mais do que já foi, mas espero que você leve isso a sério. Às vezes o que mais educa não é castigo, é contato." Ele saiu da sala com uma mistura de vergonha, medo e uma curiosidade que detestava admitir. Naquela noite, em casa, Rita chegou quase às 9, com uma sacola de mercado numa mão e a bolsa na outra. O uniforme da loja de roupas amarrotado, a marca dos óculos no rosto, os pés cansados. "Oi, filho", disse, largando a chave na mesa e... "Como foi na escola?" Ele hesitou, depois respondeu. "Normal." Ela percebeu alguma interrogação no tom dele, mas não insistiu. Preparou um misto quente, perguntou de provas, falou do aumento da passagem de ônibus. Enquanto comiam, o comércio da rua fechava devagar, os sons de rádio velho vazavam por janelas. Gabriel olhou as mãos da mãe, rachadas nas pontas dos dedos. Pensou na senhora do portão, nas luvas simples, nas mãos dela dentro do saco de lixo. E se calou, com o arrependimento começando a ganhar forma, mas ainda sem coragem de admitir. No dia seguinte, o turno da manhã terminou. Alguns alunos foram embora, outros ficaram para atividades extras. Gabriel esperou a maior parte dos colegas sair, sentindo o estômago leve demais, como em dia de prova importante. Às 2 da tarde, a pequena sala de reuniões da escola estava arrumada com algumas cadeiras em círculo. A luz que entrava pelas janelas riscava a poeira no ar. Sobre a mesa, uma garrafa de água, alguns copos plásticos. Marta ajustava papéis. Silvana falava com um funcionário. 3 alunos do Grêmio Estudantil haviam sido convidados para participar. Gabriel estava entre eles, sentado na borda da cadeira, inquieto. A porta se abriu. E Helena entrou. Dessa vez, sem luvas, sem sacos de lixo,
sem caminhão. Vestia uma blusa simples, de algodão, uma saia longa, o mesmo lenço florido cobrindo os cabelos. Nos pés, sandálias gastas, mas limpas. Nos olhos, a mesma firmeza discreta da manhã anterior. Ela cumprimentou Silvana com um aperto de mão leve. Olhou ao redor. Pousou o olhar por um instante em Gabriel. Não houve surpresa exagerada, nem desprezo. Apenas um reconhecimento sereno. Ele desviou. Dona Helena, muito obrigada por ter aceitado vir, disse Silvana. A ideia aqui não é uma palestra formal, é uma conversa. A gente quer ouvir um pouco da sua história, e se a senhora quiser, depois pode também ouvir um pouco dos nossos alunos. Helena assentiu. Eu agradeço o convite. Nem sempre quem trabalha como eu é chamado para falar. Quase sempre a gente só é visto pegando o que os outros jogam fora. Sentou-se. As mãos repousaram, uma sobre a outra no colo. A senhora pode começar contando como veio parar nesse trabalho? Sugeriu Marta. Helena pensou um pouco antes de responder, como se escolhesse as memórias com cuidado. Eu me chamo Helena, tenho 63 anos. Começou. Nasci no interior. Meu pai era lavrador. Minha mãe fazia de tudo. Cozinhava, lavava roupa para os outros, ajudava na roça. Estudei até a 4ª série. Depois, precisei largar para trabalhar. Vim para a cidade nova, casei cedo, tive 2 filhos. Trabalhei como empregada doméstica, cozinheira de restaurante, cuidadora de idoso. Passava roupa, limpava a casa. Sempre com alguém mandando, sempre com pouco dinheiro. Ela fez uma pausa. Quando meu marido morreu, de repente ficou só eu e os meninos. Eles eram adolescentes. O dinheiro sumiu junto com ele. Fui atrás de emprego, mas a idade pesa. O preconceito pesa. A senhora não tem estudo. A gente precisa de gente mais jovem. Essas frases eu ouvi muito. Até que um dia, uma vizinha me chamou para ir com ela catar reciclável. Eu torci o nariz no começo. Eu? Mexer em lixo? Ela deu um sorriso breve. Mas a necessidade é um professor exigente. Gabriel a escutava com atenção involuntária. Não havia melodrama na voz dela, só uma linha reta, firme, que atravessava as décadas. No começo foi difícil. Eu sentia vergonha, andava de cabeça abaixo, tinha medo de encontrar alguém conhecido. Depois, de um tempo, percebi que quem devia sentir vergonha eram aqueles que jogavam comida inteira fora, documento, foto de família, coisa ainda boa, como se nada tivesse valor. Eu, pelo menos, estava tentando tirar algum proveito daquilo, dar uma segunda chance às coisas. Ela olhou para Gabriel, só por um segundo. Um dia, um menino passou e riu de mim. Não foi o primeiro, nem foi o único, mas naquele dia ele não sabia que tinha alguém filmando. O vídeo rodou por aí. Chegou em gente que nunca olhou para mim, mas me viu pela tela. O silêncio pousou na sala. Gabriel sentiu o sangue subir ao rosto. Eu não vim aqui para apontar o dedo na cara de ninguém. Eu sei que jovem erra. Eu errei quando era jovem. Mas eu vim aqui porque a diretora me disse que talvez esse fosse um momento de fazer alguém enxergar um pouco, além do que a tela mostra. Silvana olhou para Gabriel. Você quer falar alguma coisa, Gabriel? Perguntou, deixando explícito que não iria protegê-lo com rodeios. Ele engoliu seco. Sabia que estava sendo gentilmente empurrado para o centro da cena. Eu queria pedir desculpa. Helena manteve os olhos nele. Não havia dureza, mas também não havia um sorriso fácil de tá tudo bem. Eu falei aquilo porque todo mundo estava rindo. Eu não estava pensando. Ou estava, mas prefiro dizer que não estava, porque é mais fácil do que admitir que eu sabia que era errado. Os outros alunos o observavam em silêncio, atentos. Eu cresci ouvindo piada de pobre, piada de quem trabalha em serviço pesado, piada de quem limpa a casa dos outros.
Minha mãe? Minha mãe trabalha em loja de roupa e às vezes faz faxina. Eu sei o que é ver alguém tratar ela como se fosse menos. Ainda assim, quando eu vi a senhora ali, eu repeti o que fazem com a gente, como se eu tivesse medo de ser confundido com a senhora. As palavras saíam em pedaços, mas saíam. Helena escutava como quem recolhe algo que cai no chão, com cautela. Eu me senti brande ali, porque estava humilhando alguém que parecia menor. Mas quando eu me vi no vídeo, eu só consegui sentir vergonha. E eu abaixei os olhos. A frase que a senhora falou ficou na minha cabeça. Helena inclinou a cabeça. Qual delas? Às vezes a gente vai precisar que recolham o que a gente jogou fora. Repetiu, ainda que não fosse a frase exata, mas o sentido estava ali. Eu fiquei pensando nisso desde aquele dia. Ela respirou fundo. O silêncio seguinte não era vazio. Carregava uma decisão. Você tem quantos anos? Gabriel perguntou. 16. Com 16, eu estava lavando roupa em rio, levando balde na cabeça, fazendo comida em fogão de lenha para a família inteira. Nunca tive tempo de ser adolescente direito. Mas isso não quer dizer que eu não entenda o que é ser novo e fazer besteira. A questão é, o que você faz com a besteira depois? Ele levantou o olhar, os olhos levemente marejados. Eu não posso apagar o vídeo, mas eu posso parar de achar que isso é engraçado e tentar consertar como eu trato as pessoas. Não é muito, mas já é um começo, respondeu Helena. Marta pigarreou, como quem lembrava de algo. Dona Helena, a senhora comentou comigo por telefone que tinha achado uma coisa perto do ponto de ônibus esses dias. A senhora trouxe? Helena assentiu. Vasculhou a bolsa de tecido que carregava consigo. Tirou de dentro uma carteira masculina, de couro sintético, marrom, um pouco arranhada nas pontas. Eu achei jogada perto da esquina da escola no dia seguinte daquele vídeo. Explicou. Tinha documento, cartão, umas notas. E eu ia entregar na associação para ver se achavam o dono. Mas quando falaram o nome do menino do vídeo, eu guardei. Ela segurou a carteira entre os dedos, levantou e olhou para Gabriel. É sua, não é? O coração dele disparou. Reconheceu na hora. Era a carteira que achara perdida em casa alguns dias antes e que concluíra ter esquecido em algum canto da mochila. Nunca procurou direito. É, respondeu, quase num sussurro. Eu poderia ter ficado com o dinheiro. Continuou Helena, sem teatralidade. O cartão eu não ia usar, mas as notas me ajudariam a comprar mais pão, mais arroz. Em 2 dias ninguém ia lembrar sequer que essa carteira existiu. Mas eu sei o valor de ter um nome num documento. E eu sei o valor de dormir com a consciência tranquila. Ela estendeu a carteira. Vê se tá tudo aí. Gabriel a pegou com as mãos trêmulas. Abriu. Lá estavam o RG, o cartão de transporte escolar, o cartão do banco, alguns comprovantes e R$ 27 em notas amassadas. Contou quase por reflexo. Nada faltava. Tá tudo, murmurou, sentindo uma onda de algo difícil de traduzir. Gratidão, vergonha, admiração, tudo misturado. Os outros alunos na sala observavam a cena com um silêncio respeitoso. Marta olhava para Helena como quem olha para alguém que acabou de dar uma aula sem quadro nem giz. Helena ajeitou o lenço na cabeça. Você me humilhou na frente de vários meninos que eu nem conheço, disse sem acusar, apenas narrando. Eu podia ter pensado, agora é minha vez de pegar o que é dele, ninguém vai saber. Mas eu não quero ser como quem pisa em mim. Eu quero ser diferente. As palavras bateram em Gabriel como um vento gelado num dia quente. Eu não sabia quem você era. Não sabia que estudava aqui, não sabia da sua mãe, não sabia de nada. Você também não sabia quem eu era. Só viu a mulher catando lixo. Agora você já sabe um pouco mais. No sábado seguinte, Gabriel acordou mais cedo do que o habitual.
O corpo pedia sono, mas a mente estava ligada. Lembrou do convite indireto de Helena. Aparece lá no galpão. Passou alguns minutos olhando para o teto, pensando se tinha coragem. Poderia simplesmente deixar passar, tratar aquilo como um momento isolado, uma lição pontual. Mas havia algo nele que agora o incomodava quando tentava voltar ao normal. A ideia de que se fingisse que nada tinha mudado, estaria jogando fora uma chance rara de se tornar alguém melhor. Levantou, colocou uma calça velha, uma camiseta gasta, um tênis já um pouco surrado. A mãe o viu na cozinha. "Vai jogar bola essa hora?" perguntou, preparando o café. "Não, vou passar num lugar aí." "Que lugar?" Ele hesitou. "No galpão de reciclagem aqui perto da escola. Conheci uma senhora que trabalha lá." Rita arquearia as sobrancelhas. "Galpão de reciclagem?" repetiu, surpresa, mas sem julgamento. "Vai fazer o que lá?" "Ajudar um pouco, ver como é." Ele deu de ombros. Ela ficou alguns segundos em silêncio, observando. Havia um brilho leve de orgulho misturado com curiosidade. "Se cuide", disse, "e leva uma garrafinha de água." Ele pegou uma, saiu. O galpão ficava num bairro vizinho, numa rua de chão irregular, com galpões de ferro e paredes pichadas. Na frente, alguns carrinhos de mão, sacos transparentes cheios de latas e garrafas. A porta estava aberta. De dentro, vinha o som de plástico sendo arrastado, risadas, vozes, o motor de uma prensa. Gabriel entrou devagar. O cheiro era forte, mistura de papel úmido, plástico, suor e um leve fundo de fruta passada. Havia gente em pé, separando o material sobre grandes mesas improvisadas, gente pesando sacos, gente amarrando fardos de papelão. Ela estava lá, no meio, com um colete simples por cima da blusa, prancheta na mão, óculos baixos no nariz, anotando pesos. "Dona Helena?" chamou, hesitante. Ela ergueu o rosto, o reconheceu e um sorriso de canto apareceu. "Pensei que você ia esquecer." "Não esqueci." "Tá bem, então vem cá." Ela o levou até uma pilha de sacos cheios de garrafa PET. "Você começa aqui. Separa a garrafa inteira, que dá para vender melhor, das quebradas ou amassadas demais. Cuidado com caco de vidro, sempre olha antes de meter a mão." Ele assentiu. Helena pegou um par de luvas de um balde com equipamentos usados, escolheu as menos rasgadas e entregou. "Não é luva de laboratório não, mas protege alguma coisa." Ele as vestiu. O material era grosso, um pouco úmido. Ao tocar o primeiro saco, uma onda de nojo o atravessou. O cheiro subiu, uma mistura ácida. Por um instante pensou em desistir. Depois lembrou da carteira, do vídeo, da frase sobre dignidade. Abriu o saco. Garrafas, restos de refrigerante, tampas soltas, cortes de papelão molhado. A cada peça um gesto. Separar, juntar, jogar fora o que realmente não tinha jeito. Quanto mais mexia, mais coisas achava. Um brinquedo quebrado, uma foto de criança suja de molho, uma agenda com páginas rasgadas, um pedaço de carta. Era como se o lixo fosse um arquivo das vidas de outras pessoas, jogado à sombra. Um senhor mais velho, seu Anselmo, passou por ali, carregando um saco de metal. "Primeiro dia, garoto?" perguntou. "É. No começo a gente sente o cheiro mais forte, depois acostuma." "Não devia, mas acostuma", deu um meio sorriso. "Pelo menos esse trabalho aqui é honesto." Gabriel sorriu sem saber bem o que responder, e continuou. Depois de uma hora, o corpo já doía de ficar em pé, inclinado. O suor escorria pelas costas. Ele, que achava cansativo passar uma tarde inteira no celular, esquecia que ali em 3 horas, o cansaço era algo físico, concreto. Helena circulava ao galpão, conferindo, ajudando, respondendo perguntas, anotando números. De vez em quando passava perto dele, lançava um olhar rápido como quem avaliasse se ele aguentaria. No momento, Gabriel puxou um saco pesado demais, que escapou e quase caiu por cima dele. Ele cambaleou, por pouco não desequilibrou. Helena se aproximou rápido, segurou o saco junto com ele. "Calma, não é braço de ferro não. Aqui a gente trabalha com jeito, não com teimosia." Ele riu sem graça. "É mais difícil do que eu imaginava. Tudo que a gente não vê de perto parece mais fácil. Gente adora dizer,
É só catar lixo, mas não é só nada. Ela apontou com o queixo para uma mulher magra, de cabelo preso, que amarrava um fardo de papelão. Aquela ali, a Marinalva, sustenta 3 filhos com o que ganha aqui. O marido sumiu faz anos. Ela acorda às 4 para fazer café, deixa as crianças com a vizinha e vem. Às vezes a gente se ajuda com um pacote de arroz, um leite. Olhou para Gabriel. A cidade inteira depende da gente, quer saiba, quer não. Se não, o lixo só acumula. Mas na hora de olhar na cara... Ela não terminou a frase. Não precisava. Mais tarde, já perto do horário de saída, Helena sentou num caixote e chamou o Gabriel com um gesto da mão. Vem cá um pouco, dá uma descansada. Ele sentou em outro caixote. Os músculos das pernas reclamaram. E então, quer postar no Instagram que passou o sábado catando lixo? Perguntou com um tom meio irônico, meio curioso. Ele sorriu de canto. Não quero postar nada não. Sabe que muita gente vem aqui tirar foto para projeto bonito, para trabalho da faculdade e depois some. Faz cara de emocionado no dia, posta textão e nunca mais volta. A vida volta ao normal para eles, para nós não. Gabriel olhou em volta. As pessoas continuavam trabalhando, deixando suor naquelas mesas. Eu não sei se vou conseguir vir sempre, disse, honesto. Mas eu não quero fingir que não vi isso aqui não. Helena assentiu. Não é sobre vir todo dia, é sobre o que você faz com o que viu. Tem muito lixo nessa cidade que não é esse aqui. É lixo de atitude. Isso é mais difícil da gente reciclar. Ele ficou em silêncio, percebendo que ela falava tanto das ruas quanto dele próprio. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando a senhora achou minha carteira, passou pela cabeça ficar com o dinheiro? Ela o encarou. Se eu te disser que não, vou estar mentindo, respondeu, sincera. Pensei por uns 2 minutos. Eu olhei as notas, pensei no gás quase acabando, na conta de luz, mas aí eu vi teu RG, vi tua idade, vi o nome da escola e pensei, alguém levou anos para botar esse menino aqui. Se eu roubo, eu tô ferrando não só ele, mas quem batalhou por ele. Fechei a carteira e guardei. 2 voltas de ônibus a menos para mim. Uma chance a mais de você aprender alguma coisa. Gabriel sentiu as palavras pesarem. Eu não sei se teria feito mesmo. Helena deu um meio sorriso. Ainda bem que fui eu que achei, então. Eles riram juntos. Foi um riso leve, desarmado, diferente daquele da manhã do vídeo. Nesse riso, não havia humilhação. Havia encontro. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que os dias começassem a se organizar em camadas. Durante a semana, Gabriel seguia a rotina de escola. Provas, trabalhos, piadas no corredor, olhares atravessados, grupos de mensagem. A diferença é que, agora, havia um tipo de filtro no jeito como ele reagia. Quando alguém soltava uma piada sobre o funcionário da limpeza, ele já não ria. Às vezes cortava. O cara tá trampando, mano. Deixa o cara. Quando o vídeo da senhora do lixo voltava a circular em algum grupo, alguém comentava. Esse aí foi vacilo. O moleque já se acertou com ela, ouvi dizer. Ele não fazia questão de explicar, nem de se defender. Sabia que a história verdadeira estava ali, intacta, com quem precisava saber. Ele, Helena, alguns poucos que tinham presenciado a conversa. Nos sábados em que podia, voltava ao galpão. Não eram todos. Às vezes precisava ajudar a mãe em casa, às vezes tinha simulado, curso. Mas quando aparecia, Helena já só lhe jogava um par de luvas e dizia: hoje é papel, hoje é vidro, como se ele fosse mais um na engrenagem. O cansaço do corpo passou a vir acompanhado de uma espécie de clareza. Em casa, num domingo à noite, enquanto Rita dobrava roupas em cima do sofá, a TV ligada em volume baixo, Gabriel sentou ao lado dela. Mãe. Eu humilhei uma senhora na frente da escola, disse sem rodeios como quem arranca um curativo. Ela parou o movimento, a camiseta nas mãos. Como assim? Ele contou. Falou das risadas, da frase,
do vídeo, da direção, da conversa, da carteira. Omitiu alguns detalhes, mas manteve o essencial. Rita ouviu sem interromper, as roupas esquecidas no colo. Quando ele terminou, o silêncio ficou alguns segundos. Se fosse comigo, ela disse devagar. Se fosse eu, em vez dessa senhora, e alguém fizesse isso na sua frente, como você ia se sentir? Ele apertou as mãos. Um lixo? Pois é. Ela respirou fundo. Sabe qual é a diferença? Ele olhou confuso. Você tá tendo a chance de perceber isso agora, disse ela. Tem gente que passa a vida inteira humilhando os outros e nunca olha pra dentro. Se você já tá incomodado com o que fez, é porque tem coisa boa aí dentro ainda. Os olhos dela não tinham dureza, mas havia ali uma exigência de responsabilidade. Tenho orgulho de você por ter tido coragem de encarar essa mulher de novo, pedir desculpa e lá ajudar. Orgulho mais do que se você tivesse tirado 10 em matemática. Ele riu também, meio aliviado, meio emocionado. Isso aí já é milagre demais, mãe. Ela riu também, balançando a cabeça, e voltou a dobrar as roupas. Meses passaram. O vídeo perdeu a força, substituído por outros. A internet tinha fome de novas cenas. Mas algo não se apagou. A memória de Helena em frente à escola, a carteira devolvida, o cheiro do galpão, as manos dentro do saco de lixo. Um dia, já no fim do ano que vem, um professor de redação passou uma proposta de texto. Escreva sobre o momento em que você se confrontou com um preconceito seu e o que mudou a partir disso. Gabriel encarou a folha em branco por alguns minutos. Poderia inventar, mas pela primeira vez, sentiu vontade de ser brutalmente honesto. Começou a escrever. Não usou nomes, nem da escola, nem de Helena, nem o próprio, mas descreveu, em detalhes, a cena. O riso, a senhora, o lixo, a frase, a carteira. Descreveu o que sentiu, o que aprendeu, o que ainda não sabia como consertar. Quando o professor devolveu as redações, algumas semanas depois, havia um bilhete discreto no dele. Você não é o mesmo depois desse texto. Nem eu depois de ler. A vida seguiu. Helena continuou catando recicláveis. Continuou mexendo no saco cedo de manhã, passando com o carro de coleta na rua da escola, às vezes sendo ignorada, às vezes recebendo um bom dia tímido de algum aluno. Certo dia, já no meio do ano seguinte, Gabriel esperava o ônibus numa tarde cinzenta. A chuva fina começava a cair. Ele enfiou as mãos no bolso do casaco. Sentiu a carteira ali. Abriu sem pensar muito. Entre os documentos, as notas e o bilhete do passe, havia algo novo. Uma foto pequena, dobrada em duas. Era a foto que Helena havia deixado que ele visse certo dia no galpão. Ela mais jovem, ao lado de duas crianças sorridentes, um menino e uma menina abraçadas a ela. Ele tinha pedido para tirar uma foto da foto no celular e imprimir-a depois numa lan house por uma quantia pequena. Guardara na carteira silenciosamente. O cobrador o chamou. Ele subiu no ônibus, sentou perto da janela, a cidade escorrendo com a chuva. Olhou novamente a foto. Aquela mulher que um dia ele chamou de gente que desistiu da vida, tinha sustentado duas crianças, atravessado fome, luto, humilhação e ainda assim devolvido uma carteira intacta. O ônibus passou justamente pela frente da escola. No canto da rua, perto dos sacos de lixo arrumados, estava um caminhão da coleta seletiva, e lá em cima, segurando firme na barra de ferro, lenço florido molhado pela garoa, estava Helena. Ele ergueu a mão instintivamente, colando-a no vidro. Ela não viu. Estava ocupada demais olhando o chão, procurando o próximo saco, o próximo amontoado de coisas que ninguém queria mais. Mas mesmo sem vê-lo, influenciava a forma como ele via o mundo. Ele guardou a foto, fechou a carteira, respirou fundo. Ele sabia que continuaria errando. Sabia que ainda muitas vezes sentiria impulsos de rir de quem é diferente,
de julgar pelo que vê rápido, de se proteger diminuindo o outro. Mas agora, nesses momentos, a imagem de Helena seria um freio, um lembrete. Um dia, talvez ele contasse essa história para alguém, para um filho, para um aluno, para um amigo. Talvez falasse de uma senhora que recolhia lixo e de um adolescente que riu. E como tudo mudou quando ele abriu a carteira dela, não para pegar dinheiro, mas para entender o que havia dentro. Nome, história, dignidade. E se alguém perguntasse o que ele aprendeu, talvez respondesse algo simples: que ninguém cabe na primeira imagem que a gente faz. E que tem gente que, mesmo catando o que o mundo joga fora, escolhe não jogar fora aquilo que de mais precioso ainda pode existir dentro da gente: a chance de recomeçar.